Todo este relato em capítulos foi encontrado entre os documentos do falecido Sr. Dietrich Knickerbocker. Capítulo 1. O Professor. Perto do rio Hudson, há uma pequena vila ou cidadezinha portuária chamada Greensburg. Não muito longe dali, cerca de 3 ou 4 quilômetros adiante, fica um vale, na verdade uma grande depressão de terra entre morros muito altos, um dos locais mais silenciosos do mundo. Um riacho corre através do vale, e o barulho suave da água é o bastante para embalar o sono de algum viajante que decida relaxar na margem. Este ruído agradável, junto com o canto animado dos pássaros que voam por ali, é a única coisa que perturba o sossego daquele lugar. Se alguém deseja fugir da agitação do dia a dia e passar o resto da vida sonhando, é certamente para lá que deve se dirigir. Devido à tranquilidade peculiar do lugar e de seus habitantes, todos descendentes dos colonizadores holandeses, a região ficou conhecida como Vale Adormecido. Nas cidades vizinhas, os moradores de lá são chamados de Povo do Vale Adormecido. Uma atmosfera de sonhos parece dominar toda aquela área. Alguns dizem que um médico alemão enfeitiçou o vilarejo na época da colonização. Outros afirmam que o velho chefe indígena realizava cerimônias religiosas ali, antes que o país fosse descoberto por Hendrik Hudson. O fato é que aquele vale vive sob a influência de alguma coisa mágica, que também domina a mente dos moradores, fazendo-os agir como se vivessem em um sonho constante. Eles acreditam em todo tipo de coisas mirabolantes, entram em transes e têm visões, escutam músicas e vozes transportadas pelo ar. Toda a região acredita em superstições, lendas e recantos encantados. As estrelas cadentes e os meteoros cruzam o vale com mais frequência do que em qualquer outra parte do país, e os monstros parecem ter escolhido o vale como ponto de encontro para suas reuniões. No entanto, o espírito-chefe que assombra a região encantada é o de um cavaleiro sem cabeça. Dizem que fez parte das tropas do Duque de Hesse e que perdeu a cabeça quando uma bala de canhão o atingiu durante uma batalha. Os camponeses afirmam vê-lo vagando pela noite como se viajasse através do vento. Seus voos não se limitam ao vale, pois muitos já o viram em localidades próximas, especialmente perto da igreja onde seu corpo está enterrado. Alguns dos historiadores mais respeitados da região, dedicados ao estudo desse espectro, afirmam que o soldado sai do cemitério da igreja e voa até o local de sua última batalha em busca da cabeça perdida. Além disso, a velocidade estonteante com que passa pelo vale durante a noite deve-se ao fato de estar com pressa para voltar à tumba antes dos primeiros raios de sol. Por toda parte, esse fantasma é conhecido como Cavaleiro Sem Cabeça do Vale Adormecido. E é incrível como até as pessoas de fora passam a acreditar na existência dele, mesmo sendo gente muito lúcida antes de estar ali. Bastam alguns dias vivendo na região para que já se deixem enfeitiçar pelas energias do ar, tornem-se mais criativas e passem a sonhar com aparições. Gosto de falar sobre esse local tão calmo porque me parece incrível que nos vales colonizados pelos holandeses e ocultados dentro do vasto estado de Nova York, as pessoas, os costumes e os hábitos se mantenham inalterados, enquanto uma onda migratória cheia de evoluções varre o resto do país e passa por ele sem mover uma palha. Faz muitos anos que andei pelo Vale Adormecido, mas tenho a impressão de que se eu for lá até hoje, vou encontrar as mesmas árvores e as mesmas famílias vegetando naquele lugar escondido. Em uma época remota da história americana, por volta de 1800, viveu no Vale Adormecido um homem chamado Ichabod Crane, professor da escola local. Era natural de Connecticut, um estado cheio de aventureiros e pioneiros das florestas, pessoas à frente de seu tempo. Crane era alto, mas excessivamente magro, com ombros estreitos, pernas e braços muito compridos e mãos que pareciam estar a uns 2 quilômetros de distância das mangas da camisa. Ele tinha a cabeça pequena, com orelhas grandes e nariz comprido. Quem olhava para ele tinha a impressão de enxergar um espantalho recém-saído do milharal. A escola era rústica. Tinha um único cômodo feito de toras de madeira. Algumas janelas tinham vidros, outras estavam tapadas com folhas de caderno. A porta se fechava com uma vareta atravessada entre 2 pequenos ganchos pregados. Apesar da simplicidade, a escola ficava em um lugar agradável, ao pé de uma pequena colina onde passava um riacho, com um grande álamo ao lado. Durante o período de aulas, escutavam-se as vozes constantes das crianças, interrompidas de vez em quando por uma mais alta e enérgica, a de Crane, exigindo silêncio e disciplina. Era um professor bastante exigente, porém amigo dos alunos.
Ao final de cada dia, ele caminhava com as crianças menores até suas casas. A escola não dava muito lucro. O dinheiro era insuficiente para Crane comprar comida. Então, como era costume na região, o professor passava uma semana na casa de cada aluno que frequentava as aulas. Ele carregava suas roupas e objetos pessoais em uma pequena trouxa de pano. Como para muitos dos fazendeiros locais o estudo era algo supérfluo, Crane se esmerava em tentar agradá-los. Assim, não tiravam seus filhos da escola. Ajudava nas tarefas domésticas, cortava lenha e brincava com os bebês, deixando as mães orgulhosas. Crane também dava aula de músicas e era um dos melhores cantores do coral da igreja. O povo do Vale Adormecido, que em geral não entendia nada de trabalhos intelectuais, achava que a vida dele era muito fácil. Essa opinião era mais comum entre as mulheres, que tinham pelo professor uma grande admiração. Em uma região de fazendeiros como aquela, as mulheres viam no professor um homem de conhecimentos, algo que seus maridos nunca teriam. Para elas, a sabedoria de Crane só era inferior à do padre. Ele também era admirado por ter lido muitos livros, um em especial chamado Histórias de Bruxaria da Nova Inglaterra, de Cotton Mather. Nos intervalos de suas aulas, Crane sentava-se à beira do riacho que passava perto da escola e lia aquele livro. Sempre fora um homem que acreditava em histórias desse tipo, mas seu gosto pelo fantástico e pelo mágico cresceu depois que se mudou para o Vale Adormecido. Sua imaginação se aguçou, assim como seus sentidos. Quando à noite ele tomava o rumo da casa onde deveria dormir naquela semana, Crane escutava os espíritos e fantasmas do livro de Mather. Era tão grande o pavor que sentia que a única forma de afastar as assombrações era cantar músicas religiosas. Os moradores das casas no caminho estremeciam ao escutar a voz trêmula e distante ecoando nos morros, sob a luz da lua e das estrelas. Era assim quase toda a noite. Capítulo 2. Rivais pelo amor de uma senhorita. Uma das alunas de canto de Cabot Crane chamava-se Katrina Van Tassel, filha de um rico fazendeiro, Baltus Van Tassel. Ela tinha apenas 18 anos e era dona de uma beleza singular. Usava trajes ao mesmo tempo modernos e recatados, que valorizavam suas formas avantajadas. Seus cabelos loiros e cacheados caíam sobre os delicados ombros, e a pele de seu rosto era corada como a cor de uma fruta madura. E Cabot Crane, como muitos outros na cidadezinha, encantou-se imediatamente pela moça, principalmente depois de ter conhecido a bela propriedade de seu pai. Era uma área vastíssima de plantações de trigo e milho, muito bem cuidada e próspera. A casa da família era linda, cercada de árvores frutíferas, pássaros e outros animais silvestres vivendo livremente. O pobre professor chegava a estremecer de emoção ao enxergar tamanha riqueza. Era muito mais do que ele poderia sonhar na vida. Nessas horas, sua imaginação ia longe. Crane se via ao lado de Katrina e de um monte de filhos. Visualizava-se comprando terras para iniciar suas próprias plantações. Imaginava-se fazendo viagens ao lado de sua família para conhecer o mundo. No momento em que Cabot Crane colocou os olhos sobre tudo isso, foi-se embora sua paz de espírito e todos os seus pensamentos passaram a girar em torno de uma coisa. O que fazer para conquistar a filha única de Baltus Van Tassel? Era preciso pensar em estratégias eficientes que agradassem a uma menina mimada e rica, e que ainda por cima tinha uma legião de admiradores. Um dos concorrentes mais fortes do professor chamava-se Brom Van Brandt, um garotão alto e musculoso, com cabelos negros e cacheados. Sua fama de bom cavaleiro corria na região, e ele era também conhecido pelo bom humor e gosto por brigas. Onde havia festa ou luta, lá estava Brom. Os moradores tinham por Brom um sentimento contraditório. Se precisavam de ajuda em alguma discussão de vizinhos, iam logo chamando o rapaz. Mas se havia baderna, briga e destruição, sempre tinha alguém para dizer: a culpa é de Brom Van Brandt. O fato é que Brom deixou claro a todos que tinha interesse pela bela Katrina Van Tassel. E sempre que seu cavalo estava diante da casa da moça, sinal de que ele estava lhe fazendo a corte, todos os outros pretendentes desapareciam, com medo de alguma represália do garoto. Brom era um rival forte, mas Crane não desistiu fácil de suas intenções. Como professor de canto de Katrina, ele podia frequentar a casa sem levantar suspeita. Chegava a qualquer hora com pretexto de que ela tinha que estudar mais e caminhava com a aluna pelos jardins e recantos daquela bela propriedade. Entre uma música e outra, os dois sentavam-se na grama perto do riacho que cortava a fazenda e conversavam sobre diversos assuntos, livros, compositores, sobre a natureza e as belas coisas da vida. Muitas vezes ficavam assim até tarde, quando a luz da lua já os iluminava.
Baltus Van Tassel e sua esposa estavam sempre muito ocupados cuidando da casa e dos empregados, de modo que nunca se preocupavam muito com Katrina. Ela era uma boa moça e o professor um homem confiável. Sendo assim, os dois tinham tempo de sobra e muita tranquilidade para conversar. Brom passou a perder terreno com sua amada. Já não se via o cavalo dele na frente da casa dela aos domingos, e sempre que ia visitar Katrina, recebia o mesmo recado da criada. Ela está tendo aulas de canto com o Sr. Crane. Aos poucos, foi crescendo um ódio mortal entre Brom Brant e o professor do Vale Adormecido. Brom, com sua força e valentia, tentou provocar seu adversário. Certa noite, invadiu a escola junto com um bando de amigos e jogou todas as carteiras dos alunos no chão, espalhou-as e atirou-as pelos cantos. Crane sabia quem tinha feito aquilo, mas achou melhor não revidar. Apenas arrumou as coisas e ignorou o ataque. Ele era fisicamente mais fraco, mas muito superior de intelecto. Se não desse motivos para brigar, Brom não teria o que fazer. O rapagão ainda tentou mandar recados ameaçadores e bilhetes desaforados, mas Crane fingia que nada estava acontecendo e continuava a frequentar a residência dos Van Tassel. Desanimado, Brom disse aos seus amigos: "Preciso pensar em outra maneira de acabar com esse professor. Katrina tem que ser minha." Mas o tempo passou e as coisas seguiram assim. Nenhum dos dois enfrentava o outro de frente. Certa tarde, durante a aula, um mensageiro entrou na escola e disse: "Um bilhete para o professor." Ele foi logo abrindo o envelope que dizia: "Caro Sr. Ichabod Crane, temos o prazer de convidá-lo para uma festa em nossa casa esta noite. Atenciosamente, Sr. e Sra. Van Tassel." Crane tratou de apressar os alunos para que terminassem a lição do dia e mandou-os para casa mais cedo. Depois fechou a escola e correu para a fazenda de Hans Van Ripper, onde estava hospedado naquela semana. Tomou um banho, vestiu-se com sua melhor roupa e perguntou a Van Ripper: "Posso lhe pedir uma coisa?" "Diga, professor, o que deseja?" falou o dono da casa. "O senhor me emprestaria um cavalo?" Hans Van Ripper gostava muito de cavalos e tinha vários deles. Os animais eram extremamente bem cuidados. Comiam bem, exercitavam-se em horários determinados e brincavam entre si nos campos da fazenda, pois os cavalos gostam de se divertir tanto quanto os homens. Era bonito de enxergar os bichos deitados de barriga para cima, esfregando as costas na grama em sinal de alegria ou galopando com suas crinas ao vento nas manhãs ensolaradas. "Vou entregar meu cavalo mais querido. Ele costumava correr muito quando jovem, mas agora é mais calmo e vai levá-lo em segurança onde quer que o senhor queira ir", disse Van Ripper. Dito isto, o fazendeiro trouxe um belo cavalo negro para o professor. O nome dele é Pólvora, pois era rápido como uma bala. Hoje só tem um olho. Perdeu a visão do outro quando esbarrou sem querer em um galho pontiagudo, mas ainda enxerga muito bem com um só e seguia bem por ele, explicou Van Ripper, ajudando Crane a montar. De fato, Pólvora levou-o direitinho até a casa dos Van Tassel. O trajeto foi feito devagar, no fim da tarde, quando os morros estavam iluminados pela cor dourada do pôr do sol. No caminho, enquanto vislumbrava os lindos campos de milho e sentia o cheiro agradável das folhagens balançando com o vento, Crane ia pensando na doce Katrina, em suas mãos delicadas, seus lábios grossos e seus olhos amendoados. Muitos fazendeiros da região estavam presentes na festa, junto com suas esposas e filhos. Brom Brant também estava lá e fora com seu cavalo mais forte, jovem e rápido, um belo animal também de cor negra. O jantar foi servido no salão principal da residência, comidas deliciosas com molhos cheirosos de sabor indescritível. Crane sentou-se à mesa e, enquanto se fartava de tantas maravilhas, pensava: "Um dia tudo isso será meu, e ainda vou rir do pobre Van Ripper e de seu cavalo velho de um olho só." Quando chegaram às sobremesas, Crane quase não tinha mais espaço no estômago, mas provou cada uma delas com gosto e continuou a pensar: "No dia em que tudo isso for meu, não irei convidar o pobre professorzinho da cidade para jantar comigo. Só terei convidados importantes." Depois da refeição, o dono da festa anunciou: "Os músicos já estão tocando no salão ao lado. O baile vai começar." Brom fechou a cara, pois não sabia coordenar os passos de dança e não tinha coragem de tirar sua amada para dançar. Já Crane abriu um grande sorriso e puxou Katrina pela mão, dizendo: "A senhorita me concede esta dança?" Katrina e seu professor de canto cruzaram o salão a noite toda, dançaram vários ritmos e fizeram sucesso entre os convidados. "Eu não sabia que Ichabod Crane tinha tantos talentos",
diziam as esposas dos fazendeiros com inveja da bela Katrina Van Tassel. Ah, como seria bom se meu marido dançasse assim, resmungavam. Durante todas as músicas, Crane olhava para sua amada de um jeito especial e lhe fazia elogios, esperando assim conquistar seu coração.